Olá, amigos. Estamos aqui começando mais uma sessão do 25º Seminário da APEC. A APEC é uma Associação de Brasileiros no Exterior, pesquisadores aqui na Catalunha, Espanha. E hoje, estamos na 25ª, já foram 30 anos de APEC. E hoje, devido ao Covid, estamos fazendo esse evento totalmente online. Temos aqui ilustres profissionais do Brasil, da área de odontologia, o professor Danilo Lopes, Jeová, Pedro César, e o doutor Eliado, que vai entrar durante a apresentação, que ele está com um problema técnico de conexão, mas já está chegando. Nosso objetivo hoje aqui é discutir um pouco a pesquisa, como que o aluno de doutorado, de mestrado, pode desenvolver melhor dentro desse âmbito, quais a experiência que a gente pode passar para vocês sobre esse tema, e ensinar um pouco o caminho das pedras e levantar a discussão. Vamos começar aqui com o Danilo. Danilo, muito boa tarde, muito bom dia aí no Brasil, boa tarde aqui na Espanha. Vamos começar com você. Vou colocar a tua apresentação no ar aqui, pedir aos colegas que apaguem a câmera e o microfone, e o Danilo vai estar à vontade para começar. Danilo, a palavra é toda sua. Bom, eu agradeço a todos pelo convite, né? Sou professor aqui em Fortaleza, na Unifor, Universidade de Fortaleza, e no Centro Universitário de Cristos. Eu estou na Unifor há 18 anos e desde 2003 eu oriento os TCCs, inicialmente, né? Foi o ano em que começou a ser obrigatório o trabalho de conclusão de curso aqui no Brasil e logo eu comecei a orientar. Na época, bem verde ainda em orientação, mas é o trabalho, a quantidade de trabalho que vai se avolumando que faz com que a gente crie experiências. E hoje, eu também estou em 2 mestrados, no mestrado de ensino na saúde e no mestrado de odontologia, um na Unicristos e o outro na Unifor. E durante esses 18 anos que eu estou na universidade, eu pude fazer uma orientação de mais ou menos 450 trabalhos, né? E o grande desafio, principalmente em graduação, e não menos no mestrado, principalmente o mestrado na atualidade, é a publicação daquilo que se produz, né? E principalmente na graduação, em que os alunos eles querem realizar o trabalho para finalizar o curso e pronto. E a gente que gosta de pesquisa, a gente não quer que fique por aí. Então, eu resolvi trazer para vocês uma visão que eu tive, que eu comecei a colocar nas minhas aulas, sobre os tipos que tem na orientação de trabalhos científicos, né? Isso aí dada a dificuldade que a gente muitas vezes encontra na orientação, como eu falei, muito mais de aluno de graduação, mas não de alunos de estrito sensu também, que tem realmente, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande justamente na proatividade deles. Então, um dia eu estava em casa, eu digo, não, eu vou começar a pensar nesses tipos, né? Então, eu dividi nos 5 Ds, certo? Dos tipos de aluno e os 5 Ds dos tipos de professor. Então, o tipo de aluno, nós temos aquele aluno que é determinado. Isso aí, você que está assistindo, né, essa nossa interlocução, vai realmente se colocar na situação de um e vai colocar alunos que você tem ou teve nessas situações. Nós temos um aluno que eu chamo de determinado. Esse é o aluno proativo. E a característica dele é a proatividade. Ele vai, quando você menos espera, já trazer algo pronto, muitas vezes sem você pedir. Esse é o aluno dos sonhos de qualquer orientador. Nós temos também aquele desesperado. É aquele que superestima tudo, certo? Você pede alguma coisa e ele vai começar a dizer, professor, está muito difícil, mas eu vou conseguir. Então, tudo para ele gera uma pressão interna muito grande. O mínimo que você pede já gera uma superestimação gigante de uma coisa que geralmente é uma coisa simples. Nós temos também o aluno dissimulado. O aluno dissimulado é aquele que procrastina geralmente. É o aluno que você diz assim, ô fulano, você tem que entregar os seus resultados, ou então você tem que fazer sua coleta até quinta-feira da semana que vem. Ele diz, professor, não se preocupe.
está tudo sob controle, a gente vai conseguir fazer, eu entrego isso na quinta-feira, né? Já fiz grande parte da minha coleta, quando na verdade ele não fez foi nada da coleta. Então ele dissimula e no final ele começa a se tornar um desesperado, porque ele não conseguiu atingir o seu objetivo. Nós temos também, e isso está se tornando cada vez maior aqui no Brasil, eu não sei aí na Europa, aí na Espanha, o aluno dependente. Ele é dependente porque geralmente na casa dele o pai e a mãe já faz tudo por ele. Isso gera uma comodidade muito grande e ele fica esperando que você também faça por ele. Ele só assume uma postura determinada quando ele enxerga que você não vai fazer mesmo e que ele vai ter que fazer através das suas próprias competências. Então, esse aluno eu chamo de dependente e esse, para mim, é o que tem aumentado cada vez mais, não só no ensino da pesquisa em graduação, como no ensino da pesquisa no estrito sensu e na pós-graduação também. E nós temos o aluno deficiente, que esse é realmente insuficiente. Ele não consegue fazer sozinho. E como a gente tem hoje também esse tipo de aluno dentro do próprio estrito sensu. Então, você tem a necessidade de ajudá-lo imensamente. E não é por falta de vontade, é por deficiência mesmo, muitas vezes, técnica ou até intelectual. Bom, mas a gente não pode dividir somente os alunos, né? A gente tem que dividir os professores também. Até porque nós não somos a oitava maravilha do mundo, né? Então, nós temos, entre os tipos que eu defini, o professor docente. Porque o docente, a docência, ela é um dom, né? Se a gente levar em conta o cristianismo, né, a ensinar o professor docente mesmo, aquele que se dedica e se esmera no ensino, é um dom de Deus. Né? Então, esse aí é aquele que é pau para toda obra. Ele consegue enxergar todos os tipos de alunos. Mas se ele pega ainda um aluno que é extremamente dedicado, ou então o aluno que ele se torna, que é o aluno proativo, extremamente proativo, eles dois vão produzir muito. Nós temos um professor que eu digo que é o dedicado. Isso aí a gente tem dentro da universidade, assim, colegas que entram, não porque tem o dom do ensino, né? Por alguns outros motivos que interessaram a ele entrou na universidade, mas ele se entrega ao ensino da pesquisa. E muitas vezes nós temos professores de graduação que não são professores que gostam de pesquisa ou que não têm essa vontade toda de fazer pesquisa, mas entram e se entregam também. Então, esse aí eu chamo de professor dedicado. Nós temos o professor desaparecido. Né? Se ele pega o aluno que procrastina também, aí o trabalho passa aí uma dificuldade, fica uma briga de foice. Né? Então, é aquele que o aluno vai atrás, certo? E que acaba gerando um conflito muito grande, principalmente, né, se for o aluno determinado, e ele deixa sempre para dar respostas uma semana depois, 2 semanas depois. Né? Eu tenho isso aí até como exemplo. Uma vez eu fui para a Polônia e fiquei num albergue da juventude lá na Cracóvia, que a menina que, né, estava lá, a gente começou a conversar e ela estava justamente com esse problema. Ela era super aplicada e o professor lá desaparecia do ensino e desaparecia da orientação dela. Nós temos aquele que é o professor displicente, né, que ele está ali dentro de um programa de estrito sensu ou na própria graduação orientando trabalho de conclusão de curso, mas ele é desmotivado. Essa desmotivação pode ocorrer por uma série de motivos, né? A característica principal é essa. E nós temos também aqueles que caem de paraquedas no ensino da pesquisa. Ele não gosta, ele não tem expertise em ensinar pesquisa, ele não tem preparo para ensinar pesquisa, ele é deficiente como sua característica principal, mas ele chegou ali. Ele chegou ali porque
a universidade tinha necessidade, porque não tinha mais ninguém que fizesse, e ele está ali realmente somente para fazer número. Então, essa pequena apresentação eu sempre faço nas minhas aulas de mestrado, porque todo mundo se identifica com pelo menos um, e acaba identificando outras pessoas também através desses tipos. Tá certo? Eu agradeço a todos, eu acho que deu meu tempo, né, João? Pronto. Agradeço a todos e espero ter contribuído com vocês. Perfeito. Voltamos todos aqui na tela. Boa tarde, bom dia, professor Eliardo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Você deve, aqui em cima tem um botão, primeiro botãozinho azul, é a câmera. Tem que ligar sua câmera e seu microfone. Pode ligar, por favor. Eliardo, aqui em cima tem um botãozinho, câmera e microfone. Clica ali para poder ligar. Bom, eu vou falar com o Eliardo no WhatsApp, enquanto isso, eu vou continuando aqui. Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente, falta a câmera só. Só falta a câmera? Então, o botão do lado, é o primeiro. Tá. Ok. Pronto. E agora está perfeito. Agora sim, maravilha. É o choque da tecnologia. E aí é muito bom estar com outros colegas que já são conhecidos há muito tempo, mas que certamente eu cheguei primeiro. Então, e agora estou chegando por último, também me dê esse direito, né, aqui no hospital. Mas obrigado pelo convite, obrigado por a gente está compartilhando aí, né? E temos até que comemorar, né? Porque nós temos hoje uma autoridade, uma excelência aqui no nosso grupo, que é o doutor Danilo, que é vereador de Fortaleza, então, e que certamente vai fazer um grande trabalho. Bom, eu não sei de quem é a palavra agora, mas... É de quem pergunta, mas não tenha dúvida. Perguntar agora eu descobri a minha dúvida, que eu cheguei um pouco atrasado, mas é para perguntar sobre o que o Danilo falou, né? Ainda peguei bem, é isso? Não, agora você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Enquanto isso, a gente vai sair da cena, eu vou apagar minha câmera, o microfone, e você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Se você olhar na tela do seu computador, na parte inferior, tem um botãozinho Next. Tá vendo aí? É só clicar nesse botão que você vai passando a apresentação. Ok. Volta. Inovações e desafios da atuação profissional, formação e pesquisa em odontologia. Muito bem. Acho que o botão é aqui, né? Onde é que é o botão? Achou o botãozinho Next? Aí, perfeito. Simples e desafio. Bom, eu acho que assim, as palavras do Danilo foram muito interessantes, porque o que a gente sempre cobrou muito dos alunos na nossa história, né, é a questão da iniciativa. Né? E isso realmente fruto de um sistema de educação que nós tivemos no país, em que o professor era o opressor, né? Hoje é muito interessante, porque o aluno ainda estou na graduação, né? Mas o aluno vem para a pós-graduação comigo, principalmente nos cursos de residência, e a realidade dele, ele vai ter que se readaptar ao que a gente fala, porque não tem nada disso de professor ser opressor, mas sim de que tem que haver disciplina e que tem que haver ordem para quem trabalha, que aqui é o caso, né, que a gente trabalha numa instituição que é a maior do Ceará, em termos de saúde, e que é uma instituição tanto de assistência como também de ensino. Então, é isso aí, né? Então, o sucesso para trilhar um caminho profissional, né? Primeiro, os alunos não estão muito cientes das questões das adversidades, né? E como também ser capaz de
e trabalhar perante as crises, ou seja, desde a nota, desde o que ele tem que estudar, tudo isso, ele passa a ser muito dependente do professor. E por incrível que pareça, às vezes passa a ser até mais dependente do professor do que da própria família, para poder ter um desempenho profissional e, diríamos assim, de formação melhor. Então, esse seria... Então, o grande desafio que a gente tem, né, é da questão, e que eu sempre procurei, foi a questão da inovação. Ou seja, e sempre dentro do próprio quadro odontológico, né, a tendência do dentista sempre era ser muito ficar dentro do seu compartimento, e isso mudou e cada vez vai mudar mais, né? Então, a gente hoje tem assim, uma questão importante no que diz respeito que o cirurgião dentista, por exemplo, um novo cenário de trabalho para ele, que isso não vai mudar, é a questão de trabalhar nos hospitais e a questão de trabalhar com a equipe multiprofissional. Né? Então, são coisas... Eu lembro bem que muitas vezes a gente, quando eu estava na presidência do conselho, eu recebia denúncia que alguém mandou o dentista proceder uma vacina, ou seja, fazer o ato de vacinar, fazer uma injeção. Né? E eu não vejo nada demais como profissional de saúde que a gente possa ter uma atribuição dessas aí de uma hora para outra, num momento de crise em que haja necessidade de mais profissionais. Mas ele achava que estava saindo do seu, diríamos assim, desempenho profissional. Então, dentro dessa inovação do tipo de trabalho, de onde está, em que o mundo não se restringia apenas ao dente, mas sim a um complexo de estomatognático todo, mas também um complexo do corpo todo, eu acho que isso era uma coisa que a gente precisava cada vez mais assim, explorar no aluno. Até porque eu, contando essa história muito rápida, né, eu acho que eu estou aqui no hospital, eu fui chamado, né, para o Hospital Geral por causa de um diagnóstico que o paciente tinha um aumento de volume na mandíbula e a gente, quando havia uma dúvida muito grande aqui dos outros profissionais médicos do que seria o diagnóstico, eu vim examinar o paciente e, por esse fã de todos, a primeira coisa que eu pedi foi uma colonoscopia, porque o paciente tinha um aumento de volume na mandíbula, né? E com a colonoscopia a gente queria ver se ele tinha pólipos intestinais. E se ele tinha pólipos intestinais, era a causa, diríamos assim, de um complexo sindrômico, né, que daria um aumento no corpo da mandíbula, que no caso seria um síndrome que o paciente tinha, que a principal repercussão é o aumento ósseo na região mandibular. Então, quer dizer, as inovações iam desde as inovações do que a gente pensar e estudar além da prática odontológica pura e simples, né? Mas também levar, diríamos assim, a questão também de ensino de novas tecnologias, como os senhores vão ter possibilidade de ver. Né? Então, assim, a gente sempre acreditou em todos os outras ferramentas que poderiam ter, né? As tomografias, as ressonâncias, o planejamento virtual, o modelo estereotográfico, né? Que aqui no Ceará, por exemplo, quem realmente usou pela primeira vez foi a odontologia e foi na cirurgia bucomaxilofacial daqui do Hospital Geral, né? As próximas cirúrgica, muitas vezes do paciente, a oxigenoterapia hiperbárica, né? Então, tudo isso foi coisa que nem existia na odontologia. Nem era, diríamos assim, uma oxigenoterapia hiperbárica, não era uma atribuição de solicitação do cirurgião dentista. Não existia legalmente. E a gente, com trabalho, mostrou e a própria legislação foi mudada em função disso. Então, quer dizer, a inovação sempre a gente precisa trabalhar. E eu digo assim para os senhores que a maior complicação, porque eu sei que a gente está falando nessa questão, diríamos assim, que a gente tem que trazer sempre o problema da inovação, mas a gente não pode deixar longe a questão do que o paciente precisa. Né? Eu acho que a minha maior, diríamos assim, nos últimos 20 anos, com certeza, o maior desafio que eu tive foi como trabalhar com as complicações da radioterapia, trabalhando no nosso que é assim, uma referência de câncer de cabeça e pescoço,
no nosso estado. Tá? Então, daí, a gente via que tinha que diminuir as morbidades do paciente, né? Inclusive pós-radioterapia, que muitas vezes trazem, com certeza, mais sofrimento do que o próprio câncer em si. Então, os pacientes eram submetidos à radioterapia, a gente tinha que trazer isso aí. E daí, né, veio a inovação tecnológica, em biotecnologia, né, que a gente teve um projeto de saliva artificial, né, junto com a Universidade de Fortaleza, e que tem uma repercussão nacional enorme. Em todos os locais foram vistos isso, porque, na verdade, este é o único, diríamos assim, o único programa que existe há tanto tempo, há quase 20 anos no Brasil, ininterruptamente. Né? E a outra foi a gente desenvolver também para essas feridas devido à osteonecrose, né? Foi desenvolver um biofilme a partir de material, digamos assim, de material da natureza, né? Que era extremamente barato, porque a gente trabalhava só com oxigenoterapia hiperbárica, em que o paciente tinha que ir para uma câmara, tinha que vir a Fortaleza, tinha que passar um mês aqui. Então, como é que o paciente do interior vai isso, né? Então, a gente, através de uma semente da água de coco em pó, a gente fez uma blenda, né, que a gente tem o nome de ACP-501 e que teve resultados maravilhosos. Então, essa foi, diríamos assim, a nossa experiência e o nosso grande desafio para isso. Desafios outros tiveram, mas esse realmente, com certeza, foi o maior. Nós tivemos desafio porque o nosso hospital já tinha, a odontologia do nosso hospital tinha 50 anos, mas fazia mais de 30 que não se modernizava em termos de equipamento, porque não tinha essa iniciativa de inovação. Então, estabelecer pesquisa, também linhas de pesquisa, foi fundamental para nós, né? Para, inclusive, ter as duas residências que nós temos hoje em dia, que é uma residência de odontologia na cirurgia bucomaxilofacial, que foi a primeira residência, diríamos assim, que era multi, mas que só tinha, era uniprofissional, né? Só podia participar o cirurgião dentista, a primeira residência no Brasil, né? Que foi a residência em cirurgia bucomaxilofacial aqui, que trabalhava só uniprofissional. Então, a gente estabeleceu patologia do complexo maxilomandibular, alterações de harmonia do desenvolvimento da face, né? As desarmonias do desenvolvimento da face, né? Que não entra lá as cirurgias ortognáticas, as sequelas de trauma de face, né? O Ceará é campeão em sequela, porque começa o tratamento, ele é visto só na emergência e depois ele fica sequelado. Criança e adolescente no contexto de cirurgia, porque a gente tinha a grande suposição de que criança não tinha, por exemplo, não tinha tumor. Claro que as crianças têm tumor, né? Apenas elas cresciam para depois mostrar o tumor. E o diagnóstico da cirurgia de articulação temporomandibular, que hoje nós ainda somos o único estado no Brasil que faz esse tipo de procedimento sem judicialização. Ou seja, nós temos no nosso orçamento, né, esse tipo de cirurgia, que para o hospital é muito difícil você convencer o hospital, que mesmo sendo um hospital público, você vai gastar uma cirurgia dessa, só em prótese você gasta em torno dos R$200 mil. E o governo vai pagar ao hospital do governo 6 mil pela cirurgia. Ou seja, é difícil a gente ter, diremos assim, a direção do hospital se convencer que isso é uma coisa importante, porque ele vai ter que tirar o recurso de outro lugar para pagar essa cirurgia. Então, essas são as coisas que ainda acontecem no nosso SUS. Tá certo? Então, a assistência, diríamos assim, odontológica também, outro grande desafio, foram os dois grandes desafios, né? Uma foi a questão diríamos assim, essa questão da radioterapia e também a assistência odontológica na unidade de terapia intensiva, porque eu sempre disse que não adianta o dentista chegar e dizer que isso vai ser bom, vai dizer um para o outro dentista. Nós temos que mostrar para a sociedade que o dentista precisa estar dentro exigir que cadê o dentista? Por que ele não viu o meu parente que está aí internado e com a boca abandonada, né? Que tem uma laceração no lábio por causa do tubo, que está mordendo, diríamos assim, a língua,
Eliade está com problema de conexão. Travou o vídeo dele, né? É conexão, trava a conexão, internet. Saiu e vai sair, vai voltar. Vamos esperar um minutinho só para ver se ele já retorna e finaliza a parte dele. O próximo a falar será o Pedro César. Jonas, nós tivemos aqui uma queda de energia, mas eu já tinha visto que eu não sei se eu posso dar continuidade ao trabalho, pessoal, pode. Minuto. Eu comecei às 11h19, são 11h29, então mas eu perdi um minuto aí na apresentação, era o último slide. Finaliza, conclui teu pensamento. Então, essa questão, como eu estava falando, o outro grande desafio foi a presença do cirurgião dentista dentro da unidade intensiva, mas realmente somos o único hospital público e que na verdade, nós temos assim, isso estabelecido há pelo menos 10 anos que nós temos cirurgião dentista dentro do hospital. Bom, dentro da unidade de terapia intensiva, que é uma unidade de terapia intensiva também no estado do Ceará. Nós estamos trabalhando no hospital que tem em torno de 700 leitos, né? Oficialmente 540 e tem os outros leitos. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, né? E me ponho à disposição para depois para alguma pergunta que eu possa responder. Muito obrigado. Pedro César, agora a palavra é toda sua e eu peço para que todos apaguem a câmera e Pedro fica só na apresentação. Bem, eu quero primeiramente desejar um bom dia a todos, dizer que eu tenho muita honra de estar aqui recebendo o convite do Jonas para esse evento internacional, em que a gente tem aqui um grupo experts de pesquisadores e professores em odontologia. Então, agradeço a presença, a possibilidade de estar aqui. É muito bom estar com o professor Eliardo, que foi nosso professor, meu professor e o professor Danilo. Nós tivemos a honra de ter o professor Eliardo. E eu tenho também a honra de estar trabalhando com o professor Jovar, que para mim é uma das grandes referências na Universidade Federal do Ceará. Então, eu quero dizer que é bom que a gente esteja partilhando, sem combinar, de experiências diferentes aqui em relação ao ensino e, principalmente, eu posso dizer aqui, os trabalhos de conclusão de curso. Porque a gente pode até dizer que, como o Danilo falou em termos gerais, o perfil de professor e perfil de aluno, foi muito, muito feliz a colocação dele, porque eu acho que esse perfil ele, na verdade, pode ser aplicado em qualquer esfera, que pode ser de graduação, de pós-graduação. Eu tenho ensinado na Universidade Federal do Ceará desde 1992. Naquela época, a gente não tinha a missão de fazer a orientação de alunos durante o curso de graduação. Então, esse trabalho de conclusão é mais recente, e logo que se iniciou, eu já fui procurado por um dos alunos para que eu pudesse fazer um trabalho de orientação de trabalho de conclusão de curso. Para minha felicidade, esse primeiro trabalho de conclusão já virou uma publicação. Até porque eu já tinha voltado do meu mestrado lá na Universidade de São Paulo, e aí, sendo assim, a gente já orientou no sentido de aproveitar a chance para publicar também. Então, foi bem legal e interessante. E aí, desde então, a gente tem sempre sido procurado para fazer orientação de graduação. Mas eu queria, na verdade, direcionar o foco aqui não para graduação, porque o que a gente percebe é assim, o aluno, quando ele está na graduação, ele sabe que uma das disciplinas que ele tem que concluir, e se ele não concluir, ele não vai acabar e vai ter o diploma, é justamente essa disciplina de monografia, que ele tem obrigatoriamente que apresentar. Mas a grande dificuldade que eu tenho tido
desde 2001, quando eu tenho tido a oportunidade de ensinar na ABO aqui, que é a Associação Brasileira de Odontologia, inclusive dos primeiros cursos que eu iniciei foi juntamente com o professor Jonas, em 1993, quando naquela época, a inauguração da Escola de Aperfeiçoamento Profissional, ele ficou responsável por um curso naquele simulação de tratamento ortodôntico, né, que foi feito em Taipodonte, e eu fiquei responsável pelo aperfeiçoamento. E tempos depois, em 2001, eu comecei então a participar do corpo docente do curso de especialização em ortodontia da ABO. Então, de lá para cá, o que tem me preocupado é justamente o baixo número de alunos que têm apresentado o trabalho de conclusão, no caso a monografia, ao final do curso. Então, só para vocês terem uma ideia, essa primeira turma de 2001 e 2003, eu tive a oportunidade, na verdade, de orientar, depois eu saí, mas em 2003 a 2007, eu tive uma aluna orientando que acabou, na verdade, apresentando em tempo hábil. Depois disso, de 2007 a 2010, esse número ele não aumentou, e somente na turma de 2011 a 2014 foi que eu me coloquei assim como se fosse uma questão de honra para que todos os alunos, ou seja, dos 12 alunos que nós tínhamos, nós tivéssemos a apresentação de todos. Então, naquela época, eu contei com a ajuda de mais 2 professores que ficaram orientando os outros alunos, e aí, diante dessa meta, nós conseguimos com que dos 12, apenas um aluno não chegasse a apresentar. Então, assim, o que eu tenho visto é que realmente tem sido uma ingrata missão, porque a gente percebe, até usando esse perfil do aluno, que apesar da gente ter procurado ser aquele docente, que não só é um docente, que eu não sei se eu tenho um dom, mas desde o momento que eu dei a minha primeira aula na graduação, que eu identifiquei que eu tinha nascido para ser professor, né? Ou seja, foi um dom de Deus, como bem disse aí o meu amigo Danilo Lopes. Mas, além de ser o docente, você tem que ser também um professor que procura, acredito eu, até se proteger em relação, por exemplo, a alguns perfis de alunos, e principalmente aqueles que são desinteressados. Por quê? Porque, do contrário, isso eu acho que acontece bastante comigo, e sou bastante assim, chamada a atenção pela minha esposa, a Aline, que é coordenadora do curso de especialização aqui também, da ABO, em que muitas vezes eu paro de fazer as minhas atividades, ou profissionais, ou pessoais, para que eu possa dar assistência aos alunos que não tiveram, eu digo assim, até o compromisso de apresentar os seus trabalhos em tempo hábil. Então, isso não tem sido uma tarefa fácil, e coincidentemente hoje, vamos ter o encerramento de uma das turmas do curso de especialização lá da ABO. Então, para vocês terem uma ideia, então nós temos 8 alunos nessa turma que está finalizando, e desses 8 alunos, nós temos 3 alunos que vão estar apresentando. E não é coincidência que esses 3 alunos que vão estar apresentando são os meus 3 orientandos. E só para comprovar que não foi por acaso, desses 3, eu posso dizer que uma atende aquele perfil, ou se encaixa naquele perfil que o Danilo colocou, daquele aluno que já é proativo. Então, nós aproveitamos uma pesquisa que eu sugeri para ela foi lá, desenvolveu, ela foi lá, publicou um outro artigo, eu tive que pegar um pouco mais no pé para que eles pudessem, então, cumprir essa missão. Então, assim, a grande pergunta que fica para nós, né, que trabalhamos com alunos de lá do Sistema Lato Sensu, como é que nós podemos, então, mudar o perfil? Porque tudo bem, a gente faz um diagnóstico, mas a gente precisa, como o professor Eliardo falou, depois que a gente faz o diagnóstico de uma doença, a gente precisa saber qual é o tratamento. E o que eu tenho me deparado, muitas vezes, é que ainda não existe uma fórmula
eu acho que a gente pode estar discutindo, especificamente para esses alunos, uma fórmula ou uma forma de exigência, de tal forma que ele se sinta, apesar de não ser aquele aluno proativo, mas ter responsabilidade para chegar ao final do curso e apresentar o trabalho de tal forma que ele, inclusive, não venha a perder. Porque está existindo agora, inclusive, a mudança. No Conselho Regional aqui de Odontologia, junto ao Conselho Federal, eles têm uma determinação que o trabalho ele seja apresentado de qualquer forma para você obter o título de especialização. Só que todo curso de especialização aqui, ele precisa de uma chancela de alguma instituição que é, logicamente, respaldada pelo Ministério da Educação. Nós, na BEL, temos trabalhado com a Universidade Vale do Acaraú, que ela só aceita o trabalho final em lato sensu, na especialização, se for em forma de monografia. Para o Conselho Federal de Odontologia, pouco importa se em forma de artigo ou se em forma de monografia. O fato é que, por meio de uma modificação que aconteceu na Universidade Vale do Acaraú, agora, depois de um ano em que o aluno não vem apresentar monografia, ele perde o curso. Então, eu acredito que, infelizmente, essa vai ser a solução para que o aluno se sinta estimulado a finalizar o curso, e ainda acontece que, depois que ele passa dos seus 36 meses, ele tem que pagar uma multa. Então, o aviso que nós temos tido a oportunidade de dar é desde o primeiro dia de aula. Então, hoje também a gente vai estar começando um primeiro dia de uma nova turma de especialização. E o aviso é dado que eles vão ter 36 meses para apresentar e mais um ano. E depois desse período, eles simplesmente vão perder o curso. Acredito que só assim nós teremos assim, a possibilidade de mudar esse panorama que tem se vislumbrado aqui em nível de especialização. Eu acredito, na minha opinião, que o aluno, né, já que ele tem essa obrigação, porque se eu realmente parasse para analisar, o aluno, quando ele entra na especialização, o que ele quer? Ele quer ver casos clínicos, ele quer tratar, mas ele não quer parar para estudar. E quando você fala, então, de estudar artigos em inglês, aí ele fica mais desesperado. E aqui, só para encerrar, nós temos tido também a preocupação de exigir que o aluno apresente trabalhos que tenham como critério de inclusão dos artigos que todos sejam na língua inglesa. Por que a gente tem feito isso? Porque a gente sempre pega um ou mais alunos numa turma querendo fazer plágio, que é um outro absurdo, né? Então, para que a gente não caia mais nessa cilada de confiar que o aluno vai estar fazendo o seu trabalho e vai estar lá simplesmente entrando na internet e coletando um artigo e apresentando, a gente já tem limitado ou restringido os artigos para que eles sejam todos na língua inglesa. Então, esse é o panorama que nós temos aqui, né, que eu apresentei para vocês em relação aos cursos de especialização, especificamente em ortodontia, mas eu posso dizer, conversando com outros professores da mesma instituição, né, fui também professor e coordenador do curso de especialização da Universidade Federal do Ceará, mas não muda, não é a questão de ser de uma entidade particular ou de uma entidade pública. O perfil do aluno de pós-graduação em nível de especialização é esse, em que ele vai para o seu consultório, ele tem a sua vida profissional, tem a sua vida pessoal, e esquece que ele precisa defender essa monografia no final do curso. Então, nesse sentido, né, é um verdadeiro desafio. E eu também me coloco aqui à disposição para que a gente venha a trocar aqui experiências, para que os outros colegas também possam nos ajudar e a gente possa resolver no sentido também, inclusive, de estar aproveitando esses trabalhos, como aconteceu agora com essa aluna que está apresentando essa proativa, e ela vai transformar em publicação internacional. Então, acho que esse é o nosso desafio, é a nossa meta, e é o que a gente tem procurado fazer com todo afinco. Eu agradeço e depois me coloco aí à disposição para que a gente possa trocar algumas ideias. Obrigado. Perfeito, Pedro. Já estou anotando algumas perguntas aqui para todos. Bom, seguimos agora. Jeová, querido, tua vez. Vou deixar você grande, todo mundo apagando as câmeras e o microfone. Perfeito. Primeiro, gostaria de agradecer demais a oportunidade, né? A pandemia, de certa forma, por um lado, dificultou, né, o nosso trânsito de uma forma física, mas
talvez a gente não estivesse tendo a oportunidade de estar se conhecendo se não existisse a pandemia. Então, um prazer muito grande. Obrigado demais, Jonas, pelo convite. Um prazer estar aqui com o Eliardo, professor Eliardo, Danilo, Pedro. Uma grande honra estar fazendo parte desse grupo. Vou estar tentando primeiro dizer que gostei demais do tema, inovação e desafio profissional. Né? Duas palavras em uma frase, 3 palavras muito importantes. Primeiro, inovação. Eu vou tentar dar um eixo na nossa conversa agora aqui de 10 minutos, falar mais sobre esse tema. E desafio profissional, né, em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, para que você possa se diferenciar, você tem que fazer alguma coisa diferente. E aí é nessa perspectiva que eu trouxe um pouco dessa conversa que eu estou falando com vocês. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará desde um pouco depois do professor Pedro, mas também em 1992, então tive a oportunidade de acompanhar um pouco a evolução da universidade pública, inclusive da nossa em particular, em relação à pós-graduação. Né? Na década de 1990, a nossa pós-graduação sofreu uma grande mudança e houve uma política de incentivo muito grande a publicações. Né? E isso resultou, além de outros aspectos, mas resultou em um avanço muito grande da nossa pós-graduação, sendo o Brasil um dos países que mais publica no mundo, tá realmente na cabeça. E isso me deixava, né, naquela época, no começo eu participando da pós-graduação, em 1990, fazendo meu mestrado, doutorado, no começo dos anos 2000, ajudei a montar a nossa pós-graduação, deixava, de certa forma, envaidecido. Só que, num dos cursos que eu participei, um professor disse assim, beleza, o Brasil realmente tem uma grande produção científica, mas em relação a patentes, o Brasil está praticamente lá no último lugar. Não no último, mas discrepante em relação à produção científica. Isso foi realmente uma puxada de tapete no meu raciocínio. Porque, claro que fazer pesquisa é muito importante, mas que impacto essas pesquisas trazem realmente na ponta para o meu paciente? Né? O que, de fato, a publicação de um artigo vai gerar de diferença. E isso acaba sendo importante para que a gente veja que realmente o que é que a gente está pesquisando. E aí eu não sei, né, por a gente não estar fisicamente, eu não sei qual é o público que a gente está falando, mas mesmo sendo orientador ou sendo orientado, eu acho que uma primeira dica que eu dou aqui para quem vai orientar ou ser orientado qual é a pergunta que eu vou fazer? Tinha um professor muito bom lá em Araraquara que ele dizia, o como pesquisar é obrigação. Você fazer uma pesquisa do ponto de vista da validade interna, quer dizer, seguir todos os passos perfeitos do ponto de vista de uma metodologia, é a obrigação de qualquer pessoa que vai pesquisar. Mas a principal dificuldade o que é que eu vou pesquisar? Isso talvez gere um impacto muito maior no meu paciente se eu estiver trabalhando em odontologia. E aí é que vem uma outra dica, né? Um outro desafio que nós, da odontologia, agora estamos engateando, que é não apenas pesquisar o que já está dado. O que eu via quando eu comecei a ver a questão da inovação é que fazíamos muito trabalhos repetidos. Testávamos teorias e materiais que tinham sido desenvolvidos em outros países. Equipamentos que foram produzidos e inventados por outros profissionais. E por que não a gente começar a ser o responsável por esse futuro? Né? Por que não sermos nós mesmos os responsáveis por criar e inventar? Então, é nessa perspectiva que eu coloco um desafio para vocês. Né? Na hora de eu estabelecer a minha pergunta de partida, eu começar a olhar de um outro ângulo. Ao invés de eu simplesmente encontrar uma demanda na clínica para simplesmente pesquisar, apesar de ser muito importante, eu posso começar, a partir daquela demanda, criar um equipamento, criar um dispositivo para solucionar aquele problema que eu encontro. Ao invés simplesmente, por exemplo, de testar um novo adesivo dentinário, um novo dentifrício fluoretado, por exemplo. Então, uma primeira
sugestão que eu digo para quem for orientar ou para quem for ser orientado, chegar para o seu orientador ou para o seu orientado e dizer, vamos fazer algo novo, vamos fazer algo diferente, vamos ver que pergunta que iremos fazer e dessa pergunta a gente pode desenvolver algo novo e aí sim depois testar. E aí, eu sei aqui no Brasil existem as empresas, instituições de fomento, sei que na Europa também existem programas, um deles que eu, há um tempo atrás, eu ouvi falar, chamado Horizonte 2020, que a União Europeia bancava recursos em 80%, 90% dos custos, quando a empresa ou instituição estava realizando trabalhos de inovação. E existe uma gama de instituições de fomento oferecendo esses recursos para projetos na área da saúde. Então, existe uma briga muito grande, pelo menos aqui no Brasil, né, o CNPq, uma briga de foice entre pesquisadores para conseguir recursos parcos para conseguir realizar projetos de pesquisa. Por outro lado, existe uma grande quantidade de recursos para a realização de trabalhos inovadores. Tá? Então, mais para frente, nessa nossa conversa, depois a gente pode aprofundar um pouco como é que é esse processo de inovação. E aí outra dica que eu dou é que a associação entre as ciências básicas, a engenharia, utilizar isso junto da odontologia. A tecnologia no mundo já evoluiu de uma forma tão grande que está precisando a gente fazer de pessoas que façam a conexão, por exemplo, da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas, para que essa tecnologia seja utilizada na ponta pelo paciente. Por exemplo, a utilização da inteligência artificial já é uma realidade dentro da medicina para a realização de diagnóstico. Então, será que não existe dentro da odontologia a possibilidade? Claro que tem. Então, o que é que está faltando? Pessoas que façam inovação conectando essas pontas que estão soltas. Que pontas são essas? A tecnologia já desenvolvida e o paciente lá na ponta precisando dessa demanda. Então, a partir então de observação clínica lá do teu paciente, peraí, será que eu, utilizando um diagnóstico, utilizando inteligência artificial, Jonas, eu não consigo dar um diagnóstico de que tipo de maloclusão esse paciente tem e a partir daí eu propor um tratamento com o que existe de mais moderno e mais atual na literatura? Claro que sim, claro que isso é possível, né? Inclusive já está sendo realizado. Então, essa é outra sugestão que eu digo, que eu proponho para vocês como desafio profissional, é começar aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, não simplesmente realizar projetos de pesquisa, que são muito importantes, que publicar é muito importante também, mas fazer patente é muito importante, gerar recurso é muito importante, porque vai gerar receita para o teu país. E aí, rapidamente, para finalizar a minha apresentação, em relação ao como é que se dá esse processo de inovação. Quando você, então, está com uma demanda na cabeça, né, de repente vem aquele estalo, aquela ideia de como solucionar um determinado problema. Então, uma dica, essa ideia, sem querer ser radical, mas só para poder dar uma ideia, não fale nem com a sua esposa, nem com o seu melhor amigo. Se esse conceito ele realmente é muito bom, procure um escritório especializado no depósito de patente e ele vai fazer uma pesquisa para saber se aquela ideia que você já teve já não existe uma solução. Se ela não tiver, proteja o conceito. Proteja esse conceito com uma patente, só aí então você vai compartilhar e aí seria uma sequência. A partir dessa ideia, conceito que você tem, você monta um protótipo da maneira mais rústica possível, para poder você validar o seu conceito. Então, eu tenho uma ideia, crio um protótipo e valido o meu conceito. Opa, o meu conceito é bom, posso melhorar esse protótipo, fazer um protótipo funcional, onde eu posso levar para fazer uns testes nos meus pacientes. Uma vez que eu valide nos pacientes, eu posso desenvolver um pouco mais e levar para um MVP, que seria um produto minimamente viável, e aí, a partir daí, eu posso apresentar para uma grande empresa, para uma empresa e licenciar, ou eu mesmo produzir e vender. Então, em linhas gerais, esse é um processo dado para desenvolvimento de produtos, de inovação,
que eu deixo como recado, como um outro olhar dentro da pós-graduação, dentro da evolução, e de como que profissionalmente você pode se diferenciar. Não apenas fazendo pesquisa, mas inovando. Então, era mais ou menos essa a linha que eu queria trazer para vocês, e eu fico à disposição para que a gente possa conversar na sequência. Muito obrigado. Excelente. Bom, nossas apresentações já aconteceram. E a primeira questão, pegando o gancho do Danilo, que ele colocou agora, aluno, tá o microfone. O aluno que vai trabalho, ou é a entidade ou o professor que tem que propor para o aluno um trabalho a ser desenvolvido? Porque às vezes o aluno pode chegar, ele não tem nem ideia por onde começar. Aí cabe à entidade propor, ou é o aluno que tem que escolher alguma coisa que ele goste e que ele queira trabalhar? Como funciona isso para vocês? Eu posso falar? Começar aqui com o Eliardo. E Danilo, por favor. Não, o que acontece é o seguinte, o aluno, geralmente, ele chega propondo algum tipo de pesquisa, algo que o agrade. Ele procura você, porque você tem uma linha de pesquisa que ele já conhece previamente pela sua área. E o objetivo da gente é direcionar, principalmente na questão da execuidade do trabalho. Porque nem sempre é execuível, principalmente quando você está em universidade privada. Certo? E tem outras situações também de trabalho que, provavelmente, de graduação, não dá para você apresentar um TCC, e creio que no lato senso também. E diz respeito muito à sua amostra, a como você vai conseguir sua amostra, certo? Se o trabalho é realizado em animais, existe uma dificuldade muito grande. Se você não sabe no final, uma dificuldade muito grande também em realizar principalmente graduação. Certo? Então, assim, ele propõe, vem a você para oferecer de acordo com a possibilidade de execução do trabalho dentro da instituição. Certo. Alguém quer complementar alguma coisa? Na verdade, assim, falando em termos de lato sensu, o que a gente procura como orientador é sempre puxar algum tema que seja mais up-to-date, assim, seja mais novo, mais contemporâneo. E, logicamente, sempre vendo pelo ponto de vista clínico, que é o que o especialista precisa. Mas o que acontece, eu não sei se é porque alguma dificuldade que o aluno apresenta com a língua inglesa ou com a metodologia de busca em bancos de dados, é que ele sempre quer mudar. Então, você determina alguma coisa que ele possa ser diferenciado naquele assunto, ou um assunto que seja realmente bem moderno, bem contemporâneo, mas o que mais causa, assim, talvez aí para a gente um estresse, é que faltando poucos meses para o fim da apresentação, ele decide trocar. Então, nesse sentido, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é estranho. E eu vejo, assim, colegas também que passam o mesmo dissabor em nível de graduação, né? E, às vezes, em nível de pós-graduação em estrito sensu. Mas a gente, como o professor, tem sempre tentado já determinar um assunto que ele comece e finalize. É isso. Quem complementa? Eliardo, liga teu microfone. Resolve fazer o trabalho e, de uma hora para outra, muda porque está mais fácil, né? É uma coisa que tem que mesmo que fazer, ou seja, é cumprir uma, digamos assim, uma tabela, uma escala, e aí resolve-se o problema. Ou seja, a ciência está muito longe disso. Eu queria só acrescentar, se me permite, talvez esteja um pouquinho fora, eu achei interessante aí, quando o Jeová fala na questão da patente, viu? Olha, esse meu trabalho foi depositado, a patente. Foi depositado em tempo recorde.
né? Na época era tempo recorde, porque se esperava às vezes 10 anos, né? Ou seja, quando a patente é depositada, já passou tudo e alguém já fez. A minha foi tempo recorde, foi 3 anos e meio. Não é brincadeira, viu? Não é brincadeira eu acho que você trabalha mais no depósito da patente do que, às vezes, até mesmo no próprio trabalho. É uma fase difícil. É aquela fase que está terminando o trabalho que você vai apresentar e tudo mais, tem o orientador, mas olha, a fase lá de depósito da patente não é fácil. Não é fácil. Né? E depois você sente, diríamos assim, uma coisa muito longe para o que você fez e as instituições. É muito difícil. Realmente não é fácil, né? No nosso caso específico, era assim, você trocava diríamos, só falando em termos financeiros, né? Na época você trocava uma sessão diríamos assim, num laboratório de oxigenoterapia hiperbárica, na época custava R$300, por uma sessão que ia custar R$2. Quer dizer, isso em termos de saúde pública, não tem nem gasto e de facilidade. Eu não estou nem falando isso. Facilidade de fazer, você pode fazer em casa, colocar o produto em casa. Você não vem do interior, não vai ter que andar os custos são mínimos. Tá certo? E eu vou te dizer uma coisa, né? Eu sou entusiasta da pesquisa. Hoje no hospital, eu sou o cara responsável, assim, diríamos assim, pela pesquisa do Hospital Geral. Né? Mas, na verdade, a pesquisa que eu digo assim, monitorar todo o sistema. Né? Na verdade, é muito difícil isso aí, porque você se sente muito mesmo desamparado, sabe? Não existe você compra um insumo, você faz tudo isso, mas as pessoas precisam estar sabendo exatamente dessas dificuldades que tem. Não é fácil a questão da patente. Não é fácil, é uma patente que sirva. Não vai colocar lá em cima da coisa. É uma coisa que a gente é usar. É pegar água de coco em pó, é pegar uma semente, triturar e fazer todo um processo laboratorial para resolver isso. Ou seja, você troca mais uma vez. Você trocava uma sessão de R$300 por uma sessão de R$2. Perfeito. Eu vou acrescentar aqui para o que o Danilo falou, da estratificação do tipo de aluno, com uma frase que eu escutei ontem, que diz que a universidade não é para todo mundo. Eu acho que a pesquisa também não é para todo mundo. Se tivesse um sistema em que o aluno ele é obrigado a fazer algum tipo de monografia, de apresentação ao final do curso, que muitos usassem só revisão bibliográfica, que é o mais fácil de fazer e que serve para menos coisa, seria uma forma do orientador orientar realmente aquele aluno que vale a pena ser orientado, aquele que quer fazer a pesquisa. Porque senão fica uma briga, o professor tentando orientar 12 alunos, que desses 12 tem um que quer fazer bem feito, e os outros querem só terminar o curso para poder trabalhar, não vão nunca seguir pesquisa para nada. Então, eu acho que esse seria uma forma de resolver o problema que o Pedro comentou agora há pouco, que é, se o aluno não tem a aptidão para fazer a pesquisa, para se desenvolver isso, faça uma coisa básica do básico, que não precisa do acompanhamento do professor, que vai gastar o tempo dele com quem precisa. O que vocês acham desse pensamento? Eu acho que, inclusive, viu, Jonas, assim, só para acrescentar, o Conselho Federal de Odontologia, ele aceita, por exemplo, que você apresente lá um trabalho em forma de artigo, ou até às vezes nem precisa o curso dizer que ele apresentou. Logicamente, o coordenador do curso vai fazer questão que apresente. Mas para o conselho, ele recebe lá o título, o curso ele determina se o aluno apresentou ou não. Agora, acontece que, para o MEC, e você ter dupla certificação aqui é importante. Então, para o MEC, ele exige que apresente de qualquer forma, como na graduação, na pós-graduação em nível de lato sensu, precisa também apresentar um trabalho. Então, fica nessa história. Às vezes, o aluno, como você está dizendo, se ele quer o título dele, né, que tenha dupla certificação, então ele vai ter que apresentar monografia
né? E não pode sair dessa. Agora, se ele quer só o título dele junto ao conselho, então ele não precisa apresentar a monografia. Já existe essa solução aqui, infelizmente. Certo. Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais? Não, eu concordo contigo, Jonas. Na verdade, eu acho que é permitido a pessoa fazer só uma revisão de literatura. E aí, pelo menos, isso aí é básico, porque é a forma que você tem de aprender a aprender, né? E concordo plenamente que, em relação ao tema, os dois têm que gostar, né? E aí eu acho que vai só um pouquinho do nível que você está orientando. Por exemplo, o trabalho de conclusão de curso na graduação, ou mesmo em especialização, temas genéricos para o orientador não é um problema. Então, porque a profundidade que você vai ter desse trabalho não é tão grande. Quando você chega no mestrado e principalmente no doutorado, aí sim tem que ser um tema da escolha principalmente do orientador, porque aí ele vai saber quais são as lacunas, né, que ainda existem no conhecimento que precisam ser preenchidas para que não seja somente mais um trabalho para ser repetido. Então, para o doutorado, eu acho que realmente aí é o orientador que dá a palavra final. Uhum. Perfeito. Aí vem como conseguir financiamento para esse projeto. Eu acho que depende muito do orientador ter um projeto que seja interessante e que possa ser vendável e conseguir no mercado. Como foi a experiência de vocês para conseguir levar adiante uma pesquisa e conseguir o dinheiro para essa pesquisa acontecer? Quem quer começar? Não, essa pergunta aí, ela é muito fácil. Assim, em universidades privadas, a gente tem as fundações, né, que a gente pode... Agora sim, está cada vez mais escasso o financiamento de pesquisa no Brasil, né? Então, está muito difícil o financiamento, sabe? Isso aí, as universidades federais que tinham, na verdade, uma possibilidade maior de financiamento, estão com esse financiamento reduzido, e acaba que a gente trabalha muito por amor mesmo. Eu, por exemplo, já saio muita coisa do meu bolso. Pelo menos na universidade privada acaba sendo assim, porque você não tem um tempo hábil para o financiamento. A gente tem aqui a FUNCAP, que é a Fundação Cearense, que apoia a pesquisa, né? E a gente teria o CNPq. Mas lá por Brasília está meio difícil. Em relação a financiamento, existe uma moeda, né? A moeda seria a produção científica do professor. Então, quanto mais produção científica, por mais que você tenha um excelente projeto, se o professor que está submetendo aquele projeto tiver uma baixa produção científica, dificilmente ele consegue. Agora, eu divido aqui o financiamento em dois tipos de trabalho. Um que seriam os trabalhos de pesquisa básica, que é o mais comum dentro da odontologia. Essas quem financiam é o CNPq e a própria CAPES com as bolsas de mestrado e doutorado. E aí existe hoje uma dificuldade muito grande para você conseguir financiamento aqui no Brasil, e piorou muito depois do governo Bolsonaro, para conseguir, isso praticamente zerou. Na verdade, houve até uma diminuição do número de bolsas. Quando eu falo agora de financiamento para trabalhos de inovação, aí sim você tem um volume de recurso maior, muito, muito mais. Um ticket médio de valor de recurso de financiamento que é brutalmente diferente, onde um edital de financiamento banca de 100 mil, 200 mil, cada projeto, nos trabalhos que financiam pesquisa, isso vai para 20 mil, 60 mil no máximo. Então, por isso que eu chamei a atenção que uma das possibilidades, né, para você conseguir recursos para fazer trabalhos, seriam trabalhos inovadores. Jonas, sobre isso aí, eu e o Danilo, nós somos professores de universidades particulares. Eu não sei, Danilo, qual foi o seu, na sua situação, mas quando eu fui fazer esse trabalho de 4 anos, né, no ensaio clínico, eu não tive um dia, 1 hora liberado para fazer isso. Ou seja, se eu dou 40 horas, né, provavelmente eu vou estar em sala de aula, pelo menos, se não tinha aquela hora de coordenação, eu teria que estar às 40 horas. Eu não sei como é que é a realidade aí nas escolas públicas, tá certo? Mas eu acho que quem dá 40 horas não vai dar 40 horas de aula, como é o nosso caso. Eu não sei. Agora, eu digo uma coisa, eu tive uma nova experiência agora, que quando eu estou aqui na parte de ensino e pesquisa do Hospital Geral, que é primeira coisa, é muito maior do que eu pensava. Muito, mas muito maior mesmo.
e que todos os doutores são 48 projetos, processos de residência. Não é brincadeira, aqui dentro funcionam 48 processos de residência. Nós temos mais de 400 alunos aqui só na residência, né? Fora os 1.200 nos estágios, e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que agora eu estou me deparando, comecei a ver o seguinte, que tem gente fazendo pesquisa e o hospital praticamente nem sabe que está fazendo pesquisa aqui dentro, usando o insumo do hospital e tudo mais. Eu não quero, não é meu feitio, quem me conhece, tá, diríamos assim, vigiando ninguém. Mas eu acho que o hospital precisa pelo menos saber quais são as pesquisas que tem aqui dentro, é o mínimo. Né? Então, o que a gente agora começou a monitorar, a gente vê que o número de recursos nunca foi tão grande das entidades particulares, digamos assim, os laboratórios, do que está sendo agora. Acreditem nisso, tá certo? Então, por exemplo, na área da Covid, o que está vendo de recurso aí, o pessoal fazendo, né, é enorme. Ou seja, eu fico, às vezes, sabe, agora que você falou na questão governamental, eu fico, às vezes, meio desconfiado se o recurso, agora também o Danilo falou, se o recurso público realmente tem um grande resultado prático na pesquisa. O que eu acho é o seguinte, é quando você pega um laboratório desse de fora e que vem, eu digo que eu já fui convidado para participar disso aí, né? Vem e que tem o recurso, que paga o paciente, que paga a secretária, que paga todos os insumos, isso é enorme. Às vezes a gente só fica pensando no recurso que possa vir do governo, mas na verdade, o que tem de recurso, a caixinha aí que ninguém conhece ainda muito bem, né, é muito grande. O que eu quero simplesmente com esse controle é, por exemplo, é que a seringa que é gasta aqui no hospital, que é essa seringa, ou um soro que é para assistência, ela não vá, né, ser desviada no sentido assim para que seja usado na pesquisa. A pesquisa tem que ter o seu recurso e a assistência tem que ser o recurso. Porque o hospital, como eu já falei, tem as duas vertentes. Mas, realmente, quem quiser trabalhar com esses laboratórios, hoje em dia, essas entidades internacionais, tem aqui, por exemplo, eu cito algumas áreas aqui, a endócrino, né? A cirurgia vascular, diríamos assim também, a neurologia, né? Elas realmente estão fazendo trabalhos fantásticos. Né? E aqui não é quem faz mais, não. Primeira vez está sendo monitorado por nós. E na própria Universidade Federal, com a sua fundação, isso está acontecendo também. Quem acrescenta alguma coisa? Eu só queria, assim, dizer, professor Eliardo, que concordo, né, com suas palavras. Eu acho que esse dinheiro que é investido, principalmente pelo governo federal em entidades públicas, ele tem que ser muito bem controlado. Mas, assim, só para você ter uma ideia, lá a gente tem desenvolvido, eu, o professor Jová e a professora Juliana, um trabalho que procura atender uma população carente, abordando um tipo de tratamento, que é um tratamento para classe 3, que a gente tem uma incidência aqui muito grande de crianças com classe 3. Você sabe que você é especialista também, além de cirurgião, você é especialista em ortodontia, mas o que acontece é que muitas vezes falta não só os recursos para a gente colocar os aparelhos nesses pacientes, como também a gente não tem... como se diz, estratégias metodológicas, como, por exemplo, tomografia computadorizada de feixe cônico. Nós não temos aqui, né? Então, isso acaba limitando, de uma certa forma, nessa parceria, porque eu acho que a gente poderia estar associando extensão, pesquisa e graduação de tal forma que elas pudessem ser utilizadas concomitantemente para atender a população, oferecendo tratamentos, e, ao mesmo tempo, isso virando, se tornando pesquisa. Mas, infelizmente, eu acho que é o que o professor Jová diz, é que quando a gente vai fazer algum tipo de abordagem, existe uma série de empecilhos, e principalmente esse. Um professor, por exemplo, que não tem uma produção e vai começar, como é que ele vai começar se ele não tem uma ajuda do governo? Então, quem é que tem que surgir primeiro?
eu acredito que se não for pela inovação, como é que isso vai acontecer? Então, deveria haver, pelo menos, algum incentivo daqueles primeiros que estão começando, e, logicamente, se tivesse um comitê, alguma coisa, uma organização que pudesse dizer assim, não, esse trabalho aí realmente vale a pena investir, tem que ter um critério de avaliação, mas que pudesse também abrir chance para aquele professor que está começando, porque, do contrário, como é que ele vai conseguir recurso se ele não tem a oportunidade de começar? E para ter recurso, ele tem que ter já uma produção científica relevante. Entendeu? Então, eu acho que deve ter, como você bem falou, um critério para que seja selecionado o professor e a pesquisa, mas que dê oportunidade também para aqueles que estão começando. Se a gente pensar nisso que você está falando... Fala, Eliane. Só para dizer, eu acho que você disse uma coisa, uma palavra-chave: controle. Tá certo? Ou seja, quem produz tem que mostrar o que está produzindo, né, que é o caso aí de vocês, tá certo? Porque aí a gente tem o convencimento, né? Agora, as coisas que andam, o recurso vem, e aí, cadê? Qual foi o teu resultado, né? Eu acho que interessa para nós, são pessoas que trabalhamos de uma maneira correta, séria, é que vai ser ótimo no dia que tu tiver controle, tá certo? Porque a gente vai já estar resguardado. Não é aquele assim, o grande recebe, e aí, o que é que foi feito? Você tem toda a razão nisso aí, sabe? O que eu ia comentar é que o que move o mundo é o dinheiro. Se uma pesquisa vai iniciar com uma ideia que pode ser rentável, vai ter empresas que podem querer subsidiar essa pesquisa. Então, por exemplo, o Jeová tem alguns projetos aí que estão dentro dessa linha, são projetos que podem ser rentáveis. Como é que foi conseguir patrocinador para essa pesquisa que você fez, para esse trabalho? Qual foi o caminho das pedras para quem está começando conseguir levar uma patente adiante, conseguir levar um projeto adiante, assim, dentro da tua experiência? Bom, a primeira coisa, como eu falei, é você ter a ideia. Você tem que ter a ideia, tem que ter o estalo sobre uma demanda que você viu na clínica. E a minha primeira ideia, quer dizer, não foi a minha primeira, mas aqui que tem gerado mais frutos, foi de como eu anestesiar um paciente que ele sentisse dor. E aí meu pai é dentista, foi ele que me ensinou a dar anestesia, né? Então ele diz assim, ó, ao invés de tu empurrar a agulha, tu vai fazer um movimento do lábio de empurrar o pincel. Eu disse, então se a gente colocar um canudinho na agulha, criar um vácuo, o tecido vai ser succionadinho contra a agulha e aí você pode controlar entrando no pincel. Então essa foi a minha primeira ideia. Então, com recurso próprio, eu contratei um escritório e ele fez o depósito de patente. Com essa patente, eu apresentei para uma empresa, porque aqui no Brasil, os editais de subvenção para recursos para inovação, quem aporta, quem não é a universidade, mas a empresa. Então, uma empresa solicitou um edital de subvenção. A partir dessa ideia, a gente começou a ter o recurso. Então, em valores atualizados, a gente já recebeu do governo para desenvolver essa anestesia cerca de R$800 mil. Mas surgiu o quê? A partir de uma ideia. Você tem que ter a ideia, montar um projeto que seja factível para a pessoa entender e submeter. Se você não submete, você nem não recebe, né? E, professor Eliardo, já esse equipamento está chegando aí no Hospital Geral de Fortaleza. E a gente vai estar à disposição, porque uma das coisas mais difíceis que tem, que eu tenho tentado fazer é parceria, sabe? Mas, por exemplo, hoje, acho que até para informação, né, foi muito interessante quando a gente colocou uma dentista no pacientes prematuros, né? Foi muito interessante, viu? Vocês aí da odontopediatria, porque você conseguir colocar um dentista nos pacientes prematuros, porque aqui tem um programa que faz assim, o prematuro chega, nasceu, né? Ele vai para uma unidade prematura aqui que é fantástica mesmo. E aí, o que acontece? Depois ele é acompanhado por mais ou menos 4 anos e meio. Né? E a gente começou, esses pacientes acabam chegando no setor de odontologia.
né? Que é outra coisa que a gente, um dia se a gente fosse conversar, para você ter um odontologista, por exemplo, todo mundo acha que eu sou cirurgião bucomaxilo, mas eu sempre levantei que a bucomaxilo se fortalece quando dentro do hospital tem um setor de odontologia. É essencial, né? Porque esses pacientes acabam chegando lá para nós, né? E aí a gente viu que eles são magrinhos, perdem peso, são respiradores bucais, mas tudo isso porque quando ele nasceu, ele desenvolveu tudo isso. E aí, só para concluir, porque o tema não é esse, né? Mas só para concluir, que eu acho interessante, um dia eu liguei para lá e perguntei pela nossa, no caso a doutora Grace. A Grace sair lá para o setor de prematuro. Não, ela não vem trabalhar nisso. Olha, eu acabei de falar com ela. É a Grace dentista. Não, aqui os meninos não têm nem dente, né? Foi essa resposta que a mocinha lá chegou e falou. Né? Então, eu digo, ó, a gente hoje foi uma coisa muito... Eu conto essa história sempre, né? Porque não é questão de ter dente, é questão da odontologia. E hoje... Os pacientes, simplesmente, a gente viu que eles ganharam peso, por exemplo, a partir do momento que eles colocaram um aparelhinho, né, feito pelos próprios alunos da universidade, um aparelho para descruzar a mordida, eles passaram a comer melhor. Né? Eu quero dizer que essas parcerias, o hospital está aberto. Né? Eu não sou mais o chefe do setor de odontologia, eu passei isso, né, para vir com esse desafio aqui que eu estou. Mas o hospital está aberto para isso. Aqui e lá fora, na Espanha, aonde quiser, viu, Jonas? Tá certo. Vou colocar aqui para vocês uma questão, porque a gente já começar a ir para os finalmente, que seria, vamos pensar no aluno que quer fazer pesquisa. Como o Danilo falou, eu não lembro como que era a nomenclatura, mas aquele aluno, o top de linha, aquele que realmente tem vontade de fazer e encontrou um bom orientador. Quais os principais problemas que esse aluno vai ter durante o processo, que ele pode ter uma solução aqui, uma orientação agora, umas dicas para facilitar o caminho dele? Quais são os principais problemas que vão aparecer na vida desse aluno ao fazer uma pesquisa dessa? Quem quer começar? Na minha opinião, o principal problema que qualquer aluno, seja bom ou que aplicado ou não, é a questão da seleção. Mas se a gente for ver, esse aluno ele tem uma característica que acaba sendo negativa para ele. Como ele pensa muito alto, ele pensa em coisas grandiosas. Então, a função do orientador, quando enxerga, é ter o cuidado de dizer para ele que aquilo que ele está pensando, ele não vai ter a viabilidade de fazer, principalmente em graduação. Então, é você direcionar esse aluno, entendeu? Para algo que seja muito bom, que seja execuível, que seja novo dentro da literatura, para que ele possa realizar. Né? Porque ele já vem com uma expectativa muito grande. Geralmente, esse aluno é cheio de expectativa também. E a gente tem que ter cuidado para não frustrar e direcioná-lo para algum tema que vai ser realmente publicável e que ele vai conseguir se adequar e realizar a pesquisa. Vou falar rapidamente. Primeira coisa é um tema que a gente já falou, né, que é a questão do financiamento da pesquisa. Eu acho que essa é uma das principais dificuldades, né, que um excelente aluno, como o Danilo falou, ele pensa grande e precisa de recursos, mas isso a gente já comentou. E aí, sem falar no processo, mas uma das grandes preocupações que eu tenho com os excelentes alunos é o pós. Quantos excelentes alunos, quando terminaram o doutorado, foram para um consultório particular e se foi perdido? Não que o consultório particular não precise de um excelente profissional que saiba aprender a aprender, mas a pesquisa, a universidade vai estar perdendo. Então, se eu puder dar alguma solução, seria a possibilidade de ele visitar outros centros, de que ele não crie raiz, porque excelentes profissionais podem ser aproveitados no mundo todo. Então, como orientar esse aluno para o pós a defesa dele do doutorado, para que ele seja realmente bem aproveitado. Ok, o professor Eliardo ele vai ter que sair agora, que ele estava me comentando. Se você quiser finalizar a tua parte, Eliardo. Bom, eu acho que foi uma satisfação grande, eu acho que a gente ainda tinha tanta coisa para conversar, né? Eu acho que, infelizmente, a gente mora aqui
junto, menos o Jonas, né? Mas a gente não se encontra, e eu acho que vocês também são uma fonte muito importante de experiência e de aprendizagem para nós. Então, aqui eu digo, agradeço mais uma vez a possibilidade de participar desse evento e que eu também sempre estarei à disposição aqui. Eu acho que o pessoal precisa vir aqui para conhecer o trabalho que a gente está, diríamos assim, chegando, né? Eu acho que também quero dizer assim, da honra de ocupar esse lugar, né? A gente teve assim, nós somos o cargo que eu ocupo é nomeado pelo governador, mas o governador nomeia, já é uma coisa, é o único cargo local que ele nomeia ouvindo realmente, né, através de uma eleição, para que os profissionais do hospital, que são profissionais realmente da ativa, né, mas profissionais que são funcionários do hospital, elejam uma pessoa. E pela primeira vez a gente teve cirurgião dentista nessa posição, né, e que teve uma eleição, eu fui candidato único, mas candidato não é aquele que chegou e pegou só os votos de 50, não, né? Nós tivemos a votação de quase 90%, dos 87% dos profissionais que podiam votar compareceram e votaram em nós, né? Então, acho que foi assim, a gente teve um voto, ainda bem que teve um voto em branco, né? Mas realmente foi uma coisa muito consagradora a minha presença de estar e me dar condição, junto à direção, junto ao secretário, de solicitar muitas coisas que são avançadas, porque a gente conseguiu. Por exemplo, uma bolsa, por menor que seja, para os preceptores, né? Isso para os preceptores do Ceará, né? Então, não é do Hospital Geral, é do Ceará. Então, são coisas que, aí de uma hora para outra, já vem, viu, Pedro, aquela coisa da cobrança. Agora a gente tem, mas a minha bolsa é pequena. Não me interessa. Assim, o controle, a gente precisa ter o controle do que está sendo feito. Isso é dinheiro público. Mas muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado também, Eliado. Um grande abraço. Prazer, professor Eliado. Continuando, a pergunta que tinha sido colocada era: quais as principais dificuldades que um aluno bom, interessado, aplicado vai ter e quais as soluções? Quem pode completar essa questão? Pedro César, né, Pedro? Não, eu acho que é o seguinte. Primeiramente, eu acho que, como o Danilo bem falou, tá difícil a gente encontrar agora, eu não sei porquê, mas esse aluno, sabe, tão interessado. Antigamente, eu não sei se é porque influência, talvez, aí do próprio mercado, como o Jonas disse em relação ao capitalismo, aquelas pessoas que tinham o dom de pesquisa ou de ensino, elas já iam e adoravam, independentemente de quanto elas iriam ganhar. E hoje a gente se depara, por exemplo, a busca de determinadas áreas dentro da odontologia, ou mesmo pela docência e pela pesquisa, mediante o quanto elas vão poder ganhar com isso. O ideal é que a gente tivesse, como o professor Jová bem falou, a oportunidade de estar sempre fazendo, não só, e o professor Eliardo que não está mais, mas não só pesquisas que pudessem, por exemplo, já reinventar a pólvora, mas criar alguma coisa a mais além do fósforo. Então era procurar alguma coisa que pudesse, como o Danilo falou, pudesse ser viável, que pudesse também trazer um retorno. Para quê? Para que isso pudesse ser bem aplicado. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa criar alguns protocolos ou metodologia para que a gente possa estar, assim, já encaminhando esse aluno que vai estar chegando de um processo de seleção que já tem sido difícil. Lá na Federal tenho visto isso. Mas é aproveitar e já colocar, como o Jová falou, numa linha de trabalho que ele possa
primeiro, receber um incentivo e, segundo, que ele possa também ser exigido para que ele cumpra as metas que foram pré-determinadas. Então, o meu ponto de vista é você determinar algo que seja viável, mas que tenha um controle e que possa apresentar um resultado para que esse investimento nessa linha de pesquisa continue sendo aplicado, porque o retorno é certo. Deixa aí a palavra com Danilo Lopes agora. Eu já respondi. Agora o Jonas, eu acho que travou. Foi, deu uma travada mesmo. Congelou. Tô achando o meu amigo Danilo Lopes hoje muito calado, viu? Eu já falei demais, Pepeu. Eu tenho que dar aula 1h30. O teu microfone está desligado, Jonas. Desculpa. Vamos partir para as considerações finais. Cada um tem o seu minutinho de agradecimentos e de dar a dica final. Não, eu agradeço a vocês. Sempre é bom estar com o Pedro, com o Jeová, com o Dr. Eliardo. Sabe, a gente discutir odontologia, para mim, mais do que nunca agora, vai ser um desafio, porque a saúde bucal na cidade de Fortaleza, ela foi relegada ao último plano, eu não digo nem segundo plano, tem um desafio muito grande de reestruturar e de lutar independente de quem seja eleito prefeito aqui no domingo. Sabe? Então, assim, a gente vai levar a academia para dentro da Câmara Municipal, a universidade ela precisa estar dentro da política, levando os seus projetos, porque isso aí pouco acontece, infelizmente, no nosso país. Parece que a universidade ela vive na bolha dela, certo? Tentando e lutando e remando e nadando muitas vezes contra a maré, e os projetos, tantos projetos, né, que são feitos dentro da academia não são executados por falta de boa vontade política, tão somente, porque na grande maioria das vezes o recurso tem. Então, que a gente possa agora entrar num leque de discussão muito grande em relação à pesquisa dentro da odontologia e de como ela pode ser aplicada na população, porque política é um ato de amor ao próximo, nada além disso. Bem, eu queria, só respeitando aí, viu, Jeová, em ordem de graduação e de colocação aqui no vestibular, o Danilo foi primeiro, aí eu vim logo na rabada na nossa turma, mas você vai ficar por último. Mas só para você fazer o fechamento com chave de ouro. A gente chamava isso de Mobral, não era, Danilo? Quem vinha depois, a gente chamava de Mobral. Mas, assim, eu quero dizer, primeiramente, assim, já que é um evento internacional, que o Brasil, ele tem capital humano. E eu posso dizer, até aproveitando aqui, essas duas pessoas que estão presentes aqui, no caso, Danilo e o Jeová, não vou falar de você, Jonas, porque você tem a audácia e a ousadia do brasileiro, não é à toa que você largou tudo e foi para a Espanha. Então, o brasileiro, ele é determinado, ele é obstinado. Segundo, ele tem características aqui do professor Danilo. O professor Danilo, não importa a dificuldade, ele vai e corre atrás. Ele é um cara que bota a faca nos dentes, certo? E mostra justamente para o que veio. Então, o brasileiro é assim. Se der oportunidade para pessoas e profissionais como o Danilo, que tem a responsabilidade, ele vai cumprir a missão. E eu poderia também, assim, concluir que nós temos brasileiros com o perfil do professor Jeová. Que o professor Jeová, eu até considero ele, assim, é o nosso professor Pardal, lá da Universidade Federal do Ceará. Então, se você pensar numa pessoa criativa, numa pessoa que está sempre pensando em criar, ele é o cara, entendeu? Então, nós temos o Brasil, um brasileiro, que atende todos os pré-requisitos para se chegar, mesmo com todas as dificuldades, a executar bem qualquer trabalho que seja colocado especificamente aqui na área de pesquisa, de ensino ou qualquer outra esfera, e de inovação, como ele bem falou. Então, essa é a mensagem que eu quero dar. O Brasil, sim, ele é um exemplo, porque o brasileiro tem todas as características. O brasileiro não tem característica de ser preguiçoso, não. Muito pelo contrário. Nós temos perfil, desde que nós tenhamos oportunidade. É isso aí. Valeu. Então, agradecer demais, Jonas, a oportunidade de estar aqui com Danilo, com Pedro, professor Eliardo. Foi um prazer grande.
Nessa fase ainda está complicado, mas dizer que vai ser uma alegria poder receber alguém que chegue aqui em Fortaleza, queira nos visitar na Universidade Federal do Ceará. A gente tem alguns projetos lá, projeto na área de traumatismo dentário, professor Pedro na área de ortodontia, então vai ser um prazer recebê-los. E para fechar, dizer que eu acho que, independente de aonde você esteja, no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, tem lugar para bons profissionais. Então, se você conseguir se diferenciar, em qualquer lugar do mundo você vai se destacar. Claro que você não pode ficar fazendo a mesma coisa sempre, porque você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, fazer algo diferente, inovar, acho que dessa forma você consegue se diferenciar. Esse é o meu recado final e muito obrigado. Excelente. Uma mesa maravilhosa. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez. É sido um prazer estar aqui com vocês e comandar um pouco, facilitar essa conversação entre todos nós. Muito obrigado e que tenham todos um excelente dia. Obrigado. Valeu. Obrigado.